Certo, pessoal. Gravação iniciada, a terceira parte aqui da nossa aula de hoje de sistema digestório, tá? Vamos falar aqui sobre a parede interna do intestino grosso. Tá? Ela vai ser um pouco diferente da parede lá do intestino delgado, não sei se vocês lembram ainda, mas agora há pouco falamos que essa parede interna do intestino delgado ela vai possuir as vilosidades, né? Que são estruturas parecidas com dedos, né? Aqui no intestino grosso a gente não tem as vilosidades. A gente vai possuir aqui muitas células absorventes, que vão atuar na absorção da água, principalmente. Tá? Vamos ter células calciformes, que vão produzir muco, que vai lubrificar essa parte interna do intestino grosso. A gente não vai ter produção de enzimas no intestino grosso, tá? O restante dessa digestão que ocorre aqui vai ficar por conta de bactérias. Essas bactérias elas fermentam carboidratos e vão degradar alguns aminoácidos restantes. Tá? Lembrando que aminoácido é o menor componente no caso das nossas proteínas. Tá? Então, novamente, uma função importante das bactérias. Tá? A gente tem que tirar um pouco da nossa cabeça aquela ideia de que bactéria é causadora de doenças apenas. Temos muitas bactérias que causam doenças? Temos, mas temos bactérias também auxiliares benéficas aqui para a nossa saúde. Bem, quando o quimo ele permanece no intestino grosso por um período de 3 a 10 horas, ele vai adquirir uma característica sólida ou semissólida. Tá? Isso ocorre, pessoal, porque a água vai estar sendo absorvida. Tá? E a partir desse momento a gente não vai mais chamar de quimo, vai ser bolo fecal ou fezes, né? O que a gente chama popularmente de cocô. Né? Bem, e essas fezes, esse bolo fecal vai ser eliminado aí pelo nosso canal anal. Bem, fechando essa parte aí do trato gastrointestinal superior e inferior, e nós falamos também ali sobre a língua, falamos sobre os dentes e sobre as glândulas salivares, que são estruturas auxiliares, né? São estruturas anexas ao sistema digestório, fica faltando a gente falar de outras três, que são o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Tá? Vamos começar pelo pâncreas, pessoal. O pâncreas, uma primeira característica deles que eu trago para vocês é que ele é uma glândula mista. Tá? Ou seja, ele tem uma secreção endócrina, que a gente vai ver na próxima aula, no sistema endócrino, e ele tem uma secreção exócrina, que vai ser aqui relacionada com o sistema digestório. Tá? Então, função endócrina seria a produção de hormônios que serão liberados na corrente sanguínea para realizar funções diversas. Tá? E eu deixei na cor vermelha, que o que vai importar mais aqui para a gente no sistema digestório é a função exócrina. Tá? Produção de substâncias que serão lançadas para o meio externo do corpo ou então nas cavidades corporais. Tá? Bem, o pâncreas está localizado posteriormente ao estômago, ou seja, como se estivesse atrás do estômago. Tá? Temos uma imagem aqui, que o pâncreas, essa figura mais ou menos laranjada, está localizada justamente aqui na frente, né? Vocês podem observar o estômago, né? Tem aqui o esôfago, chega o estômago e atrás do estômago o pâncreas, tá? Bem, a gente tem aqui no pâncreas, pessoal, dois grupamentos principais de células. Nós vamos ter a região aqui das ilhotas pancreáticas, também chamado de ilhotas de Langerhans, e os ácinos pancreáticos, tá? Ilhotas pancreáticas são estruturas endócrinas do pâncreas, tá? A gente vai ver mais detalhadamente na próxima aula, mas eu vou adiantar para vocês que são responsáveis pela produção de hormônios, no caso, o glucagon e a insulina. E a porção que importa mais hoje, que são os ácidos pancreáticos, ela vai ter uma característica exócrina, tá? A gente vai produzir enzimas digestivas aqui através dessas estruturas. A gente vai ter aqui no pâncreas a questão do suco pancreático, que vai ser liberado diretamente no duodeno. E vai ser conduzido através de um tubo, que é o chamado ducto pancreático. Tá? Essa parte aqui ela é um pouquinho chata, porque tem vários nomes de tubos, de ductos, mas eu vou mostrar na imagem para vocês, talvez fique mais fácil. Tá? Bem, pessoal, esse ducto pancreático aí, do pâncreas, ele vai se juntar ao chamado ducto colédoco, e ele vai trazer a bile que está vindo do fígado e da vesícula biliar.
Quando a gente tem uma soma, né, coloquei aqui para vocês, uma união do ducto pancreático com o ducto colédoco, a gente vai ter a ampola hepatopancreática. Tá? Então, nessa imagem aqui, nós vamos ter um pouco aqui da localização do pâncreas, tá? E eu deixei marcado aqui para vocês na cor vermelha as células produtoras de enzimas digestivas, células glandulares exócrinas, que nós falamos, e as ilhotas de Langerhans, tá? São as produtoras de insulina e de glucagon, que nós vamos ver mais na próxima aula. Aqui a gente tem a questão do ducto colédoco, tá, pessoal, que eu falei para vocês, esse verdinho aqui, e o ducto pancreático, tá? E aí nós vamos formar a ampola hepatopancreática, tá? Hepato de fígado e pancreática de pâncreas, tá? Pessoal, o suco pancreático ele vai ser composto em sua maior parte por água, por sais minerais, por bicarbonato de sódio, por enzimas. Esse bicarbonato de sódio ele vai garantir aqui um pH levemente alcalino, de 7,1 a 8,2. Lembrando, pessoal, que o pH é um controle aqui de acidez, tá? pH igual a 7 a substância neutra, abaixo de 7 a substância ácida, e acima de 7 vai ser o que a gente chama de alcalino ou de básico, tá? A gente vai ter aqui interrupção da ação da pepsina, que veio do estômago. Isso vai diminuir a acidez do conteúdo gástrico. Tá? A gente tem algumas enzimas do suco pancreático, que tem, no caso, a amilase pancreática, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase e lipase pancreática. Pessoal, não se preocupe que vocês não vão ter que decorar essas coisas, tá? Mas são informações importantes aí do sistema. Bem, vou falar aqui rapidamente para vocês sobre a função de cada uma dessas enzimas, tá? Amilase pancreática, pessoal. Amilase, vocês podem tentar se lembrar lá da amilase salivar na região da boca, né? A amilase salivar, a saliva, ela já iniciava lá a nossa digestão dos carboidratos, tá? Então, amilase pancreática também vai digerir carboidratos, no caso, vai dar continuidade nessa digestão. A tripsina, a quimiotripsina e o carboxipeptidase vão ser responsáveis pela digestão de proteínas, como se fosse uma parceria entre as três. Tá? E a lipase pancreática, lipase, pensem em lipo, tá? Lipídios, gorduras. Pancreática porque é do pâncreas, vai ser responsável pela digestão de gorduras. Tá? Bem, vamos falar agora sobre o fígado, pessoal. Do ponto de vista anatômico, o fígado está localizado abaixo do diafragma, né, que foi o nosso músculo respiratório aí tratado na aula passada. Isso é na região superior direita aí do nosso abdômen. O fígado ele tem funções diversas, tá? Então a gente tem, por exemplo, armazenamento de fontes de energia. Aqui no fígado a gente vai ter armazenamento da glicose na forma de glicogênio, que é o que a gente chama de glicogênio hepático, tá? Glicogênio armazenado no fígado. A gente tem armazenamento de gorduras, a gente tem armazenamento de ferro, que é um sal mineral, e de vitaminas. Tá? Aqui a gente tem uma imagem dessa localização do fígado. Tá? Notem que bem aqui acima nós temos o músculo do diafragma. Tá? Então, região aqui superior do nosso abdômen. A gente tem também, pessoal, no fígado a produção de proteínas plasmáticas, tá? Proteínas plasmáticas, no caso, que compõem lá o nosso plasma sanguíneo. A gente tem, por exemplo, uma proteína chamada albumina. A gente tem produção de fatores de coagulação, metabolismo de toxinas e de fármacos. Nós temos também inativação de componentes que são tóxicos, que são nocivos para o nosso organismo, e produção de um líquido chamado bile. Bem, essa bile, pessoal, vai ser uma substância que ela é produzida pelos hepatócitos, que nada mais são do que células pertencentes ao nosso fígado,
E aqui nós vamos ter a presença, no caso do ducto hepático direito, tá? Hepático é sempre de fígado, tá? E ducto hepático esquerdo. Eles são ductos, são tubulações, pensem em canos, em mangueiras, tá? Tentando associar com o nosso cotidiano, que vão direcionar, vão transportar essa bile ao duodeno, tá? O intestino delgado. Esse ducto hepático direito, ele vai se aliar com esse ducto hepático esquerdo e vão formar um outro ducto, um outro tubo, que se chama ducto hepático comum. Tá? Esse ducto hepático comum ele vai se unir ainda ao ducto cístico, que é lá da vesícula biliar. Essa união do ducto hepático comum com ducto ducto hepático comum com ducto cístico lá da vesícula biliar vai dar origem ao ducto colédoco. Tá? E o ducto colédoco, tá? Junto com o ducto pancreático lá do nosso pâncreas, forma aquela estrutura que falamos anteriormente, que é a ampola hepatopancreática. Tá? Eu sei que é bem complicado, né? Um monte de nome estranho, mas aqui nessa imagem talvez fique um pouquinho mais claro para vocês. Tá? Essa ampola hepatopancreática, tá? Então hepato de fígado e pancreática de pâncreas, né? Que na verdade vai ser uma conexão do fígado, do pâncreas e da vesícula biliar, vai ser o local onde essa bile vai se misturar com o suco pancreático. Tá? E os líquidos vão ser despejados lá no duodeno, no intestino delgado. Então, gente, olha essa imagem aqui, vamos ver se facilita um pouco para vocês. Temos o ducto hepático esquerdo, tá? Saindo aqui do fígado. Temos o ducto hepático direito, também saindo do fígado, tá? Eles vão se unir aqui embaixo, formando o ducto hepático comum, tá? E aqui, pessoal, nós vamos ter o ducto cístico, que ele está saindo já aqui da nossa região da nossa vesícula, tá? Bem, esse ducto cístico, ele vai se unir aqui com o ducto hepático comum, tá? E forma outro ducto, outra tubulação, que é o ducto colédoco, tá? E esse ducto colédoco, ele vem embora, tá? Aqui embaixo, pessoal, na imagem aqui, acho que está... Só um momentinho. Na imagem aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas a gente tem aqui embaixo o nosso ducto que está vindo do pâncreas, tá? E aí, unindo tudo isso, essa região bem aqui, a gente vai ter a ampola hepatopancreática, tá? Espero que com esse esquema aqui tenha ficado um pouquinho mais fácil ou um pouquinho menos difícil para vocês compreenderem todo esse processo, tá? Aqui acima temos o fígado, tá? Aqui nessa região que parece uma pera, né? Um feijão, sei lá, é a vesícula. E aqui nessa região inferior, essa região bem aqui seria o pâncreas, tá? Se conectando e chegando, formando a ampola hepatopancreática. Recomendo que, se vocês tiverem ficado com dúvidas, depois perguntem, mas também tentem reassistir o vídeo no YouTube mais tarde. Bom, pessoal, ainda falando sobre a bile, tá? A bile vai ser um líquido amarelo esverdeado que é composto por água, pelos chamados sais biliares, por colesterol, por lecitina, que é um fosfolipídio, ou seja, fósforo associado a gorduras, pigmentos biliares e íons, substâncias químicas. Essa bile ela vai ser produzida no fígado, tá? Tomem cuidado com isso aqui, porque a gente tem a estrutura da vesícula biliar. Aí vocês podem, de repente, achar que a bile é produzida na vesícula biliar, tá? Mas não, a bile é produzida no fígado e a vesícula biliar é o local apenas de armazenamento. Tá? Os sais biliares eles têm a função de emulsificação de gordura dos triglicerídeos. Aqui a gente vai ter essa bile transformando, pessoal, a gordura em partes menores, tá? Então pensem na gordura como algo grande, algo macroscópico, sendo cortado, sendo quebrado em pedaços pequenininhos. Isso vai facilitar a ação do suco pancreático, da enzima lipase pancreática e vai ajudar que essas gorduras elas sejam absorvidas depois da digestão. A gente tem aqui os pigmentos biliares. Tá? A gente tem vários pigmentos, mas o principal é a chamada bilirrubina. Tá? A bilirrubina, pessoal, é resultado da degradação dos eritrócitos lá do nosso sangue. Tá?
vai acontecer no fígado e vai ser eliminado do organismo através da bile, pelo menos de forma parcial. Por fim, pessoal, a última estrutura do sistema digestório, para a gente fechar a aula de hoje e abrir para perguntas, vai ser a vesícula biliar, tá? Vai ser uma bolsa, como eu falei para vocês, vai ter um formato parecido com uma fruta, com uma pera, né? Localizado ali abaixo, bem próximo ao fígado, tá? Dessa vesícula biliar tem a estrutura do ducto cístico, que nós falamos, né? Um tubo, um cano, uma mangueira, como vocês queiram comparar, que vai conduzir essa bile que está armazenada na vesícula para fora dela. Esse ducto cístico ele vai se juntar ao ducto hepático comum e forma o ducto colédoco, tá? Então, vesícula biliar, tá? O fígado aqui é um órgão bem grande, né, pessoal? A vesícula biliar, um órgão já menorzinho, né? Aqui na cor verde, parece uma fruta, uma pera. E aqui, próximo aos dois, nós temos ainda o pâncreas, tá? A gente vai ter ainda um esfíncter em torno da ampola, da nossa ampola hepatopancreática, que vai se fechar quando o nosso intestino delgado está vazio, tá? Fazendo com que a bile produzida pelo fígado retorne pelo ducto cístico e seja armazenada na nossa vesícula biliar, tá? Bem, eu vou interromper a gravação e vou verificar, acho que a gente tem algumas perguntas já aqui no chat.